Se você está querendo ver a review de um setup barato, esse vídeo não é para você. Mas se você está querendo escolher um setup premium para sua coleção e não ter erro na sua escolha, fica aí depois da vinheta que eu vou te contar por que você tem que escolher o Eros da Zeus. Bora! Olha só isso aqui, ó. Que bonito, rapaziada. Eu tô aqui com o Eros, narguilé médio compacto da Zeus. Olha essa cor, mano. Meio chumbo assim, ó. Bonitaça, hein? Cara, esse setup aqui, vamos do começo. Ele vem nessa bag bem maneira. Ela tá um pouquinho amassada porque ela tá vazia, né? Mas ele vem nessa bag, ó. Você pode perceber que ela tem um tamanho exato para ele entrar montadinho. Ela é acolchoada aqui no tampo, ó. Certo? Ela é acolchoada na parede. Vem junto, olha só que maravilha, um papelzinho aqui que tá amassado, tá? Peço desculpas aí, mas porque eu refiz o escritório nos últimos dias e aí acabou amassando algumas paradas. Mas vem com a parte de garantia aqui para você poder ter o seu 1 ano de garantia no seu Zeus, caso você tenha algum tipo de problema com ele. Vem também um pegador de carvão em formato de raio com Eros e o logo da Zeus gravado aqui do outro lado também. Olha só que interessantíssimo. Ele não é um pegador fino, tá? Ele tem uma robustez interessante. Esse detalhe vazado do raio aqui também acho bem legal. Ele acompanha também, além da bag, vem a reposição de uma bolinha de respiro com O-ring, certo? Tem também piteira, contrapiteira e borracha incluso, junto com o conduíte. A piteira é essa daqui, ó. Eu nem vi a medida dela, ela deve ter 27, 28 centímetros além do conduíte, né? Se você tirar o conduíte e olhar de ponta a ponta, ela deve ter aproximadamente 30, talvez 31. Podia ter medido, né? Mas confia em mim. Então aqui a gente tá falando de um setup que vem completinho, de fato, certo? Borracha aqui, ó. Vem com esse vaso, já vou dar mais detalhes do setup. Outra coisa que também vem dentro da bag é um alumínio Predator Skin Edition. Olha só que esse aqui é o de emergência, 10 folhas, mas para você que está fazendo aquisição de um Eros, dentro da bagzinha lá no site da Zeus, vai vir também um alumínio Predator. E, cara, vamos ao setup agora, né? Parte interessante, parte gostosinha. Eu vou desmontar ele. Eu tô improvisando essa review aqui porque eu não tô no meu estúdio, tá? Então tô tentando fazer ela de um jeito um pouco diferente. Vocês comentam aí depois se vocês gostaram. Rosqueou, não precisa rosquear e desrosquear muito, certo? Ele tem uma rosca bem quase kick. Dá uma voltinha e meia ali. O vaso, cara, todo trabalhado e assim, não é aqueles vasinhos casca de ovo, não. Oi, som. O vaso casca de ovo que a gente chama, ele realmente parece uma casca de ovo, assim. Se você espirrar no vaso, ele quebra. E aqui não é o caso. Aqui a gente tá falando de um vidro já mais grosso, robusto. A precisão do encaixe de vaso aqui, ó, tanto da parte de usinagem, quanto até mesmo, tipo, você não vê um resquício de cola em volta, sabe? Você não vê uma rebarbinha de nada, assim, tipo, mano, é um cuidado para fazer as coisas de um jeito absurdo, assim. Quando a gente sobe aqui pra stem, a gente tem a down stem, rosqueávelzinha aqui, certo? Então, eu não vou tirar ela inteira porque não tem necessidade. Tem um difusor modular, eu acho que isso aqui é uma sacada muito interessante. Ele pode ter até 18 furos, tá? São 6 furos por fileira que você coloca e você tem aqui esse O-ring para poder segurar essa parte modular. Ele não é de rosquear, mas se você faz esse movimento de rosca nele, fica mais fácil de subir e descer porque ele realmente fica bem rente, tá? Imagino até que deva ter alguma coisa tipo meio que de nylon ou uma parte fresada também com o ring aqui por dentro para dar um pouco de atrito assim. Então se você fizer isso aqui girando, fica um pouco mais fácil. Se você não gosta de difusor, que é um fluxo um pouquinho mais pesado, você fuma com ele fechado, ele vai ficar mais pesadinho, tá? Se você quiser um fluxo mais leve, você vem abrindo ele à medida que você acha interessante. Eu gosto de fumar, sendo bem sincero, com um difusorzinho aqui.
Quando eu tinha ali os meus 20 anos, eu gostava bastante de narguilé egípcio, aquele borbulhado. Hoje em dia eu prefiro aí uma puxada um pouco mais levinha. Talvez a idade, sabe, vai fazendo a gente... Sei lá, cara, a idade chega pra todo mundo. Aqui embaixo, olha que curioso, a gente tem 4 furos de um lado e um furo do outro. No caso, 1, 2, 3 furos. Esses 3 furos que estão aparentes, eles são do respiro. Esses 2 furos que estão centralizados aqui no meio, eles são do encaixe da mangueira. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Vou ter que botar um pouquinho no sol. Talvez você consiga ver uma divisória lá dentro ali, ó. Que é justamente para esses 2 furos, né? Então, em geral, tem um enforcamento na maioria dos setups que você for procurar nessa parte, porque ele é um furinho pequeno que sai num furo grande. E muitas vezes esse furinho pequeno limita o fluxo e não a contrapiteira, certo? O furinho aqui, se você tem um só, ele é menor que a contrapiteira. Se você tem um só, ele é menor que o pino central do roche. Se você tem um só, ele é menor que o bocal da piteira. Mas quando você tem 2, ele não é mais um gargalo de fluxo. Gargalo é aquela coisa que lhe espreme, que lhe esmaga o fluxo. Então você colocar 2 furos permite que você tenha um fluxo mais leve. Você pode regular ele de outras formas. Fazer menos furos, certo? Você pode colocar um pouco mais de água, pode fechar o difusor. Então permite essa dinâmica realmente para você poder fazer a sessão. Outra coisa interessante, todos os Zeus que você fizer aquisição vai ter aqui um código de fabricação para você saber aí qual que é o número dele de produção, certo? Então Zeus, imagino que R de Eros, né, o R para chamar um pouco a atenção do Ros, eu imagino, tá? Eu não sei, eu não conheço os códigos internos da empresa. Número 1257, olha só que maravilha, a gente tem aqui ó, o logo Eros gravado, que é o nome do narguilé, o logo da Zeus gravado do outro. Quero mostrar o coração, cara. Tem aqui os 3 furos, certo? A bolinha é uma bolinha de vidro, na verdade são 3 bolinhas de vidro, mas são esferas que são leves, são fáceis de higienizar, elas não vão ficar acumulando aquele melácio, enferrujando, etc, e oxidando, então até a higienização também acaba ficando mais fácil. Da Westem em inox, o restante do corpo é feito em alumínio. Só encaixar aqui que você monta a central no corpo. Mano, olha como isso aqui gira, ó. É muito impressionante a qualidade de construção, assim, o nível de precisão e acabamento que tem nos Zeus. Cara, eu tenho mais de 100 narguilés na coleção, se você me acompanha, você sabe disso. E assim, dos narguilés nacionais, eu tenho a percepção de que o Zeus é o que tem o melhor acabamento de usinagem como um todo. Eu nem vou entrar no mérito da madeira, tá? Que também, se eu for pensar nos narguilés de madeira nacionais, a Zeus, cara, acho que também tem as melhores madeiras aí. Mas assim, é impressionante o carinho e o cuidado que eles têm na hora de fazer tudo, ó. Tem até um encaixe com O-ring aqui, certo? Que ela fica fixa nessa parte, caso estrague, caso alguma coisa. Tem outra para substituir, mas ela fica fixa nessa parte, que é justamente para a parte de baixo do prato não ficar ralando e criando atrito aqui nessa parte do encaixe. Outra coisa que é interessante, ele também vem isso aqui, ó, que é como se fosse um segundo prato. Não para você necessariamente fumar com um pratinho assim, tá? Se bem que você também pode, mas para você fazer isso aqui, ó, colocar um, e se você quiser coloca o outro, por que não? E ele fica com essa estética aqui interessante, ó. Se você quiser, você pode até equilibrar um carvão aqui no começo, tipo, você acendeu 3 peças, vai deixar só 2, separa um hexagonal aqui e ele mantém aceso por baixo, tá? Funciona para isso também. Eu não sei se eles pensaram nisso quando eles fabricaram esse narguilé, sendo muito sincero com você, mas eu vejo usabilidade para isso aqui, por exemplo, além da questão estética. Então, é um prato de 2 andares, dessa profundidade, esse sombreado tridimensional, eu acho muito legal e eu vou fumar com ele assim mesmo, tá? Nas outras vezes que eu tava fumando sem esse pratinho, não sei se era dó de usar, mas também não vai estragar, tá? Porque ele é todo feito em alumínio, usinado no torno CNC, anodização de primeira linha, olha isso aqui, mano, que gostoso de passar a mão. E também uma gravação a laser muito boa, cara, muito boa mesmo. Outra coisa engraçada, ó, se você olhar o encaixe do roche, cara, eu vou ter até que dissociar isso aqui para mostrar para vocês. Você percebe a diferença de tonalidade? Aqui onde está o furador, ó, daqui para baixo está mais clarinho, aqui está um pouco mais escuro.
esse escuro, na verdade, é sombra, porque essa parte aqui, ó, ela é rachurada. Ela tem alguns frisos nanométricos, assim, ou micrométricos. Acho que nanométricos é forçar um pouquinho. Mas, tipo assim, ele tem alguns frisos de uma texturinha, ó. Outra parte não. Mas aqui tem. E justamente para dar mais atrito na borracha, para a borracha não ficar escapando do encaixe do Roche. Olha o nível de detalhe, tá? Então, quando a gente realmente fala aí que a Zeus é a marca mais premium que a gente tem de produção nacional hoje em dia, cara, é uma verdade, ela sempre se preocupou com isso desde 2014, que foi quando ela chegou no mercado. Então, se você comprou um Zeus, cara, espere qualidade garantida, assim, tá? Fluxo bem leve, mas com a possibilidade de ficar um pouco leve, caso seja do seu interesse, tá? Então eu tô aqui com ele e eu preciso colocar água, né? Eu vou terminar de montar o setup, eu já tô com o Roche feito aqui. Você vai ver a review disso aqui na sexta-feira. Tô fazendo o meu saborzinho aqui, ó. Four Seasons em colaboração com a Esmirna. Tá aqui, feitinho. Tô gravando os dois simultaneamente, tá? Vai sair review do meu sabor aí na sexta. A gente tá gravando reviews do Eros hoje pra terça-feira. Cara, que delícia. Tem que pegar a borrachinha de Roche pra ele, né? Eu vou lá buscar os carvões e a gente volta degustando. Bora. Cara, vamos lá, né? Eu tô aqui com o Roche 7, alumínio Predator. Tô usando folha lisa da embalagem de emergência de 10 folhas. Olha só que delícia. Estamos aqui com o meu sabor Four Seasons, que eu falei pra vocês, certo? Tá delícia. Acabei de gravar a review da Four Seasons primeiro. Review do Eros eu tô gravando na sequência, mas eu vou inverter a ordem da postagem, tá? Vai ser review do Eros na terça e da Four Seasons na sexta. 3 peças de carvão, olha isso aqui. Olha quanto tempo de puxada, olha o volume de fumaça. Você pode perceber que com uma fileira de difusor, ele fica leve, mas não tão leve. Você ainda precisa de uns 4, talvez 5 segundos. Tocando o despertador aqui. Você ainda precisa de talvez uns 4 a 5 segundos para você poder fazer a puxada completa, encher toda a capacidade pulmonar. E cara, ele tem um fluxo delicioso, porque se eu quiser um pouco mais pesado e um pouco mais barulhento, eu fecho o difusor. Se tiver todo mundo dormindo na casa e eu quero um negócio silenciosinho, eu abro mais o difusor e ele vem cremosinho. O difusor, que são esses furos aqui na Daosten, eles servem para quebrar a bolha grande de ar e de fumaça que vai descer do Roche quando você puxa e sai pela bitela da Daosten em bolinhas menores. Você vai fazer um... ele faz um... ouve. Consegue escutar esses dois sons juntos ao mesmo tempo? Se você abre mais o difusor, ele vai mais pro... Se você fecha o difusor, ele vai mais pro... Se você abre um pouquinho, ele fica nesse meio termo. Eu acho que o fluxo dele, principalmente depois que eu comecei a envelhecer também, eu gosto mais de coisas mais práticas hoje em dia, um setupzinho desse tamanho eu consigo deixar aqui na mesa do lado do computador enquanto eu edito, enquanto eu trabalho, fazendo uma planilha, enfim, fazendo qualquer coisa, uma reunião. Tem a bag, cara, isso aqui é sensacional, você pode pendurar nas costas, tem uma alça para carregar como se fosse uma maletinha, tem alça para você transportar de pé, é um zíperzão robusto, bom, tá ligado? Você tem o logo da Zeus bordado, isso aqui é bordado, isso aqui não é uma estampazinha porca, não, isso aqui é um bordado bom. E eu acho que você ter um setup desse tamanho nessa faixa de preço, principalmente se você entrar no site da Zeus agora, que tá aqui na descrição, e usar o nosso cupom BIGODE, puta, cara, eu acho imbatível assim a questão da qualidade que ele tem, pelo conjunto que ele entrega, sabe? E outra, mano, olha aqui, ó, vou dar os detalhes da piteira. Você consegue perceber a qualidade de usinagem que tem nisso aqui? Você não vê uma rebarbinha de alumínio. Todos os detalhes, todas as quinas aqui, ó, com acabamentinho, o encaixe, tudo, tipo... A Zeus, ela sempre foi chata nesse aspecto. Ela nunca foi a empresa que vendeu o maior volume de setups, porque ela sempre focou muito mais na qualidade do que na quantidade.
Inclusive, tem alguns setups que você só vai encontrar no site da Zeus e você não vai achar em loja nenhuma, tá? Eles deixam exclusivos aí pro site deles. Então, você está procurando de repente um Classic, alguma coisa do gênero, dá uma olhada lá no site. Mas a Zeus sempre prezou por isso, um trabalho mais artesanal, não deixa de ser, afinal de contas, tudo que você faz com madeira, não que esse tenha madeira, tá? Esse aqui ele é todo em alumínio, mas até então a Zeus sempre trabalhou setups aí que trabalham madeira na composição. Aí veio o single, que era o pequenininho. Tiveram algumas versões aí de alguns setups de alumínio também, mas a origem da Zeus vem dessa questão da madeira, do setup mais artesanal, aquela coisa handmade, tipo feito à mão mesmo, bem artesanal e cara, absurdo assim. Eu tive a oportunidade de ir lá visitar, ver a parte de montagem ali, como que funciona e tal. E você percebe o cuidado que eles têm com todas as etapas do processo, assim, toda a equipe como um todo. E cara, foi muito legal ter essa experiência. É um baita setup, tá, rapaz? É barato? Não é. Já fiz aí lista de setups mais baratos, 5 narguilés para comprar até várias faixas de preço, olha aí no histórico do canal. Mas assim, não existe almoço grátis. Então, fazer um setup dessa qualidade não é barato. Ah, não é barato, não tem como fazer barato um setup dessa qualidade, a não ser que a empresa feche as portas amanhã. Mas a Zeus não mede custo para fazer. A Zeus vai lá, faz o que tem que ser feito como ela quer que seja feito, coloca uma margem viável para uma empresa ser saudável financeiramente e vende o produto. Então, a Zeus nunca vai entrar nessa guerra de preço, de competição, de eu vou setup... Não. A Zeus sempre vai brigar por ter um narguilé de melhor qualidade possível. Eu acho que esse aqui é um baita exemplo de um setup redondíssimo, assim, muito bem feito, muito bem executado, portátil, de novo, você consegue levar ele para qualquer canto. Cara, incrível, incrível. Uma coisa que algumas pessoas talvez me perguntem é se o vaso limpa com facilidade o respiro. Olha a purgadinha. Limpou. Você ouviu o barulho das 3 bolinhas oscilando assim? Limpou. Rápido e fácil. O respiro sai por essa parte aqui, ó, entre a central e o coração. E cara, vou tentar fazer o Wi-Fi aqui, ó. Via Bluetooth. Eu tinha pego um setup desse aqui para levar para a Turquia e só que eu esqueci ele no banco aqui do prédio. Entrei no Uber e fui sem ele. Aí eu pedi para minha irmã, que mora 5 andares aqui para cima, colocar no Uber Moto para mim e me mandar lá no aeroporto. E aí o cara chegou lá, só que ele foi me encontrar no desembarque. Eu tava no embarque. Diz ele, né? E aí eu não consegui pegar o narguilé e fui para a Turquia sem ele. Aí eu peguei o contato do cara, falei, não, quando eu voltar de viagem eu te chamo pra pegar o narguilé. E ele nunca mais me respondeu. Era pra eu ter experimentado esse setup antes, eu só fui experimentar ele depois que eu voltei. E cara, que setup delicioso! Sem palavras, mano, sem palavras. Quero saber de você, você tem um Zeus? Já teve um? Tem um Eros? Qual foi a sua experiência? O que você achou? Comenta aí embaixo. Quero saber, de verdade, até para as outras pessoas que talvez estiverem na dúvida poderem escolher também. E, bom, se você gostou desse vídeo e quiser contribuir com o nosso trabalho, você pode deixar um joia, comentar aqui o que você acha que pode melhorar no nosso canal também. Se você caiu de paraquedas e não é inscrito no nosso canal, você pode clicar na nossa carinha com bigode desse lado para se inscrever. Tem mais 2 vídeos aqui caso você queira assistir também. E a gente se vê numa próxima. No demais, um beijo, tamo junto, Xablau, é nóis, rapaz, bora!